mais uma videoaula, equação do segundo grau. A ideia é o seguinte: toda equação do segundo grau ela vem com esse formato: ax2 mais bx mais c igual a zero. Então o que acontece? Se você tem uma equação 5x2 menos 8x mais 7 igual a zero, você observa o seguinte: quem está agarrado no x2 é o seu a. Então você está vendo aqui que a vale 5. Quem está agarrado no x é o b. Então o b, na verdade, você de repente está falando aí 8, não, menos 8. O sinal tem que ir junto. E o cara que está sozinho é o nosso c. Então a é 5, b é menos 8, c é igual a 7. Isso aí é muito importante para a gente. Por exemplo, nessa situação aqui, eu tenho as três. Eu tenho A, tenho B, tenho C, tenho os três coeficientes. Eu tenho as três letras. E aí, então essa equação é uma equação que a gente chama de completa. Tá? Agora, se você tem uma equação que só tivesse isso aqui, parecida com a outra, né? E aí ela só tem isso daqui. Então ela tem o A, que é 5, ela tem o B, que é menos 8, mas ela não tem o C. Então o C dela é 0. Então essa equação ela é chamada de incompleta em C. E se eu colocar uma equação 5x2 mais 7 igual a 0, você observa que o A dela é 5, que é o cara que está no x2. Esse aqui não é o B, que esse cara aqui não tem x, não tem nada, ele está sozinho. Então ele é o C. E o seu B, na verdade, não aparece aqui. Então o seu B é 0. Então essa aqui ela é incompleta em B. Ok? Ela pode ser também, pode acontecer isso aqui, ó. Que aí ela só tem o A. O A é 5. E tanto o B quanto o C são 0. Então ela é incompleta em B e em C. Agora só para a gente verificar o aprendizado. Qual seria o valor de A, B e C aqui? Cuidado que ela não está na forma que a gente chama de forma geral. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é passar o 8 para o outro lado. Porque a gente precisava ver isso daqui, o igual a 0. Tá? Então eu tenho o meu A. Ué, Mundico, não tem nada ali no A? Então, na verdade, tem sim. Tem um 1 aqui escondido. Como se fosse um 1 aqui. Então, o A seria menos 1. Da mesma forma, tem um 1 escondido aqui. O B é 1 e o C é menos 8. Cuidado para não confundir quando não aparece aquele termo, o B, por exemplo. Aí o X sumiu. Aqui não, o X aparece, só que ele tem o valor 1 ali nele. E uma observação para a gente encerrar a aula de hoje é o seguinte: e se você tivesse uma assim, talvez você falasse assim: ah, o A é 0. Não faz sentido mais, porque a gente só faz essa situação de A, B e C quando a gente tem uma equação do segundo grau. Então não tem equação do segundo grau incompleta em A. Não, incompleta em A, não. Tá? Então essa daqui, por exemplo, seria uma equação do primeiro grau. Tudo bem? Valeu, gente. Um abraço. Até a próxima.